Hoje nós vamos fazer a Paraxá 3, tá? Ler, lerá. Por quê? Porque nós finalizamos ela, capítulo 16 e 17, né? Finaliza a Paraxá número 3, tá? Para a gente começar depois o capítulo 18, que é a Paraxá número 4, tá? Então, bora lá. Ler, lerá. O que nós vamos estudar na Ler, lerá? Além do que a gente falou de Gênesis. Shalom, bom dia, Drica. Além de Gênesis, que a gente acabou de estudar, a gente tem Isaías 40, do 27 até o 41, 16. Alguém quer ler para a gente? Isaías 40, 27 até o 41, 16. Se alguém puder, eu agradeço. Para a gente começar a interagir mais aqui. Alguém vai poder? Não? Não? Então, deixa eu ver. Se não tiver ninguém, eu posso ler. Eu quero, Patrícia. 40. O capítulo 40 de Isaías, versículo 27, até o 41, 16. 40, 17, até o 41. Não, 40, 27. Até Tá. o 41, 16. Eu só me encontrar aqui. 27. Porque tu dizes, não é isso? Sim. Até o 16 do 41. Ok, vamos lá. Desculpe aí, minha leitura aqui não está muito boa, atualizada, não, mas esse aqui. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus? Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem escute seu entendimento? Ai, desculpa, gente. Não há quem escute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. 41. Mantenha o silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixe os povos renovarem sua força. Deixem-se aproximarem, então deixe que eles falem. Deixem-nos aproximar juntamente para julgamento. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou-o a andar nos seus passos. Ai, desculpa. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou-o a andar nos seus passos, deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis. Ele os deu como pó para sua escada e para restolho impelido para o seu ar. Ele os perseguiu e passou em segurança, pelo caminho que ele não tinha percorrido com seus pés. Quem tem forjado e feito isto, chamando as gerações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro e com o último. Eu sou ele. As ilhas viram isto e temeram. Os confins da terra tiveram medo, aproximaram-se e vieram. Eles ajudaram cada um ao seu vizinho, cada um disse a seu irmão, seja valente. Então, o carpinteiro encorajou o ouvires, e o que uniformiza com o martelo, ou o que golpeou a bigorna, dizendo, isto está pronto para a solda. E ele a fixou com prego, de forma que não se mova. Porém, tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra,
e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti, tu és meu servo. Eu tenho te escolhido e não te rejeitarei. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizada, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aquele que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás, aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudarei. Não temas tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel. Eu te ajudarei, diz o Senhor e teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento de debulha, tendo dentes. Tu debulharás os montes e os rebaixarás, e tornarás as colinas como palha dos cereais. E tu os joirarás, e o vento os arrebatará, e o furacão te espalhará. E tu regozijar-te-ás no Senhor e gloriarás no Santo de Israel. Alguém quer comentar o que entendeu de Isaías em comparação com Gênesis, lerá, ou sai da tua parentela e tudo aquilo que Abraão representava como pai da fé? Alguém captou? Pode falar. Eu gostaria de falar. Pode falar, Patrícia. A gente está aqui, ó. Eu também estou aprendendo também. Então, enquanto eu lia, a partir do capítulo 41, principalmente, me veio uma sensação de muita paz. Quando eu escuto Deus nos dizer que a gente, que o povo dele, ele espera que o povo dele confie nele, porque ele segurará o teu servo com a mão direita. E eu acredito piamente nisso, que Deus, eu tenho certeza que ele não mente, eu tenho certeza que ele tem o poder para fazer o que ele quer fazer. E o mais interessante, além de ter o poder, ele quer fazer isso. E ele precisa, Deus quer, ele precisa que a gente confie nele para que ele haja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma ofensa. Então eu penso, pai, muitas vezes eu sinto medo, mas eu falo para ele, eu preciso confiar em ti, porque o Senhor não mente quando diz que é para eu ser corajosa e forte, que o Senhor vai me ajudar. Eu só preciso cuidar de fazer o que tem que ser feito, a minha parte, e confiar plenamente no Senhor. E graças e glórias a Deus, eu consigo hoje ter essa fé, sabe, de que Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele vai fazer conforme a vontade dele e não há nada e nem ninguém que possa o impedir. Por que que esse estudo está vindo para nós hoje? É muito importante, meninas, que a gente preste atenção nesse estudo e guarde no coração e ore para que Deus fixe, através do Espírito Santo, essas palavras que ele tem dito para nós, porque estamos prestes a entrar num momento de nossas vidas e da situação humana, né, da estação, dessa estação, dos últimos dias. E o inimigo ele tem trabalhado muito no medo. Quantas vezes eu falo para vocês que eu não gosto de ficar o tempo inteiro acompanhando para não fazer o jogo do inimigo, porque a Bíblia ela é suficiente para dizer tudo o que está acontecendo. A gente só precisa estar atualizada até a medida para nos deixar informada. Mas preste bem atenção, porque muitas vezes a gente fica empolgada e quer saber mais também, eu já percebi que tem muito fake news. E outra coisa, a gente não pode colocar o que o inimigo está trazendo na frente do que Deus nos diz.
Eu estou vendo que o inimigo está conseguindo, além de tirar a atenção do foco principal, que é aprendermos sobre Deus e fortalecer nossa fé, porque a única forma de estarmos realmente protegidos é com a nossa fé. E a gente precisa estar atualizado na palavra de Deus para que a gente use a espada. A proteção vai ser a fé, e a gente vai guerrear com a espada, assim como Jesus fez. Então, não foi à toa que Deus ele deixou isso aqui escrito. E para apoiar justamente o quê? O início. Porque a gente vai falar do fim, vai para o início, para ver o começo da história. Mas desde lá, ele já nos equipou do que a gente precisa para o fim. Então, para que a gente saia vencedores nesta batalha, a gente precisa estar totalmente, o máximo possível, equipado. É por isso que eu tenho pedido muito a Deus, e sou grata a Ele hoje, enquanto Sandrinha orava, agradecendo, porque hoje eu falei para minha professora que eu não ia faltar, como sem falta eu ia para o Pilates hoje, porque eu paguei no tô indo. Só que aí ia começar o estudo, eu disse, Senhor, eu sinto muito, preciso do Pilates, mas eu preciso muito mais disso aqui, porque Deus tem falado muito no meu coração, você precisa se preparar. E não só por você, porque você vai precisar estar forte, firme e forte para ajudar teus irmãos. Agora, uma pergunta que não quer calar, meninas. Se nós não estivermos equipados, porque nada, a gente vai estar com a fé, mas se nós não estivermos equipados, passando mais horas em contato com a palavra para nos fortalecer e para transbordarmos, como que nós vamos ajudar aquelas pessoas que vão estar naquele momento que Deus vai querer usar a gente? Como que ele vai usar se a gente não está transbordando? E eu oro a Deus pedindo para transbordar, só que aí eu parei de refletir, como que eu vou transbordar? E eu sei que o Espírito Santo falou isso comigo. Como você vai transbordar? Você vai deixar escoar para outras pessoas. O reino, se você não está cheio dele. Aí a pergunta que não quer calar, do que estamos nos enchendo? O que estamos enchendo, assim, a gente se esvazia de nós. E o que é que a gente está permitindo? Que o inimigo e o sistema nos preencha no lugar do que precisamos estar atentos, que é a palavra de Deus, ter esse relacionamento e conhecê-lo melhor, porque quanto mais você conhece a Deus, menos temor você sente, mais confiança você sente, porque você sabe que talvez você não entenda o agir dele, como ele vai agir, mas você tem a certeza que vai ser o melhor. No final das contas, vai ser sempre o melhor. Mas nós precisamos fazer nossa parte, e ele já nos garantiu que é com a direita dele. A direita, para quem é destro, se eu não me engano é assim que se fala, a direita é a potência máxima, é o que tem mais força. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso dizendo que vai nos segurar e nos sustentar e nos ajudar com a direita dele. Segurarei tua mão direita, dizendo, não temas, eu te ajudarei. Eu acho que eu não falei errado, né? Que Deus, ou eu quero que as meninas aqui, vocês me corrijam sobre essa questão da direita, porque eu não consegui aqui achar no texto, mas aqui tem a parte que Deus fala, né? A destra, Patrícia, ela representa Yeshua, tá? Yeshua é na força dele. Quando você vê lá Mateus 11, 28, ele vai falar assim, olha, sempre quando você lê sobre a destra no Antigo Testamento, você vai entender que é Yeshua. Mateus 11, 28, fala assim, olha, venham a mim, todos os que passam por lutas, estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. A destra, a força, igual você falou, a força máxima de Deus é Yeshua. Quando nós descansamos nele, quando nós estamos nele, ligados nele, o Espírito Santo nos reaviva todos os dias, ligados nele. Porque a seiva da oliveira é o Espírito Santo. E nele é que nos dá a força, o vigor, preenche a nossa energia e tudo que a gente precisa para gerar frutos. Fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a destra,
Quando a gente renova as forças, quando nós estamos nele, quando nós renovamos as forças, quando estamos na palavra de Deus, exatamente o que você disse agora. Por quê? Porque é a palavra que vai nos dar o conforto, e quem que é Yeshua? A palavra de Deus, né? Então, é exatamente isso. A gente estar nele, aprendendo, ouvindo, e lembrar que a fé, ela vem do ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente fica ouvindo mais os noticiários ruins, igual... Exatamente isso, tá? Exatamente isso. E aí aquilo vai minando as nossas forças. A gente vai se exaurindo, né? E tudo que era para ser preenchido com o espírito está sendo preenchido com coisas inúteis, porque não vai adiantar nada. Ontem, a notícia que foi ontem já não é mais a de hoje. Só que isso te preencheu? Não, te esvaziou. Então, tudo que a gente puder se encher do Espírito Santo de Deus, se encher da palavra de Deus, é isso que vai encher o vaso. E o vaso vai ficar cheio do Espírito de Deus, para produzir frutos de santidade. Exatamente isso. E quando a Paraxá 3, Ler Lahá, fala sobre sair por ti mesmo, tá? É sair de tudo isso, sair da idolatria, sair das informações ruins, sair da zombaria, sair de todas as coisas que não te preenche com o espírito. Não te preenche, sai de espírito de divisão, sai de discussão, sai de tudo aquilo que não te deixa limpo e santo. E o que te deixa limpo e santo? A palavra. Praticar a palavra, ler a palavra, se encher da palavra, se encher do Espírito. Lembrar que quando Abraão ele foi ao encontro, né, de Melquisedeque, ele era o rei da paz. Então, a paz que excede todo entendimento, a gente vai encontrar onde? No rei da paz, no príncipe da paz, em Yeshua, na força dele. E aí a gente não vai se exaurir, não vai se cansar. E aí ele fala assim também, que eu achei muito lindo aqui, eu falo que Isaías 41:10 foi o primeiro texto bíblico que a minha filha decorou, gente. Foi o primeiro texto bíblico. Porque ela sempre foi muito ansiosa, eu também era, né? Então, eu sempre dei esse texto para ela decorar. Não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois eu sou seu Deus. Eu darei a você a força e o socorro e o protegerei com minha destra vitoriosa. Quem é a destra vitoriosa? Yeshua. Eu te protegerei com a minha destra vitoriosa. Todos os que estão irados com você serão desonrados, postos à vergonha. E os que lutam contra você, que é esse sistema caído de Satanás, porque ele já perdeu. Ele já perdeu, ele é um derrotado. Pelo nome de Yeshua, eles serão destruídos e reduzidos a nada. Nada. Então, não tenha medo, Jacó, o verme, verminho de Jacó. Lembrando que Jacó, gente, ele não tinha ainda recebido a bênção. Jacó representa aqueles que não receberam a bênção ainda. Tá? Não tenha medo, ó homens de Israel. Israel é o quê? Jacó abençoado. Por isso que Deus muda o nome dele. Então você, ô verminho de Jacó, você não recebeu a bênção ainda, mas não precisa ter medo. Porque a minha destra irá te fortalecer. Agora, vocês que já receberam a bênção, tá? Vocês, homens de Israel, eu os socorrerei. Serei o seu redentor, o santo de Israel. Quem que é o santo de Israel? Yeshua. Quem é o nosso redentor? Yeshua. Então, quando ele fala tudo isso, é para a gente colocar as nossas aflições em Yeshua. Mateus 11:28. E aqui também está falando sobre as duas casas. Tá? Então, não adianta a gente ficar preocupado. E glória a Deus por isso. A gente tem que descansar no Rei da Paz. Tá?
no nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, nosso intercessor, aquele que é o nosso advogado e o nosso juiz, tá? Ele é tudo. Ele é nosso rei, nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso juiz. E no nome dele, nós somos mais que vencedores. Então, não estejais ansiosos. Não estejais ansiosos. Agora, desculpa, mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Senão eu empolgo. Pode falar. Desculpe, eu fixei isso na minha mente, eu tinha isso fixado em minha mente há muito tempo já, né? Que Deus fala que ele vai nos sustentar com a destra dele. Sim. Mas a destra não quer dizer literalmente a mão direita. Aí eu terminei me confundindo com esse texto aqui, que ele fala que vai segurar a nossa mão direita. E é exatamente isso, ele deu o poder e toda a autoridade a Jesus, nosso rei, e ele vai nos sustentar, ele vai nos proteger. E tem um texto também que me chamou a atenção, que eu queria compartilhar, depois eu vou pegar ele e colocar lá no grupo, porque, desculpa, vou mudar aqui para o que veio na minha mente e eu preciso compartilhar com vocês. Sabe qual a expressão que o ladrão ele usa quando ele rouba um celular, por exemplo, na mão das pessoas, assim? É uma expressão muito conhecida. Perdeu. Alguém lembra da expressão? Perdeu o Playboy. Às vezes é playboy e muitas vezes aqui é usado perdeu, toma distraído. Então, veja bem, a gente está buscando ao Senhor totalmente, com todas as nossas forças, para sair do pecado. A gente está fazendo esforço para aprender sobre ele, mas olhe que em um único detalhe o inimigo pode nos tirar, pode apagar nossa lamparina, com a distração. Qual é a distração do momento? Está todos os cristãos correndo porque para comprovar as profecias que estão sendo como é que fala? Que estão acontecendo. É um momento profético, é um momento lindo que estamos vivendo ao mesmo tempo, que muitas vezes dá um pouquinho assim de medo, mas é um momento lindo porque estamos prestes a presenciar a volta de Jesus nas nuvens. Isso é para a gente estar celebrando, gente. Não é para a gente estar com medo. Só que, como sempre, o inimigo investe. E ele está tentando nos distrair, porque, tipo, se ele chegar aqui para Sandrinha, para Eliene, para qualquer uma de vocês aqui, para Ximena, para mim, e tentar nos convencer de uma outra forma, ele sabe que a probabilidade é muito pequena da gente ceder, porque a gente tem a convicção do Deus que a gente quer servir. Mas ele fala assim, tá bom, já que eu não consigo de frente com ela, eu vou pelo menos tentar distraí-la. Por quê? Porque foi a distração que Jesus repreendeu dos apóstolos quando Jesus estava prestes a morrer, e ele sabia do momento, ele chamou os apóstolos e falou, orem, vigiem. Aí, às vezes que Jesus voltou, estavam lá dormindo. Então, lembre-se que Satanás, ele vai usar essa arma contra os servos de Deus, porque ele sabe que dando testa de frente vai ser mais difícil para os que estão convictos na fé em Jesus. Mas, se ele conseguir distrair, vai acontecer o que aconteceu com aquelas virgens que estavam com suas lamparinas apagadas porque simplesmente estavam distraídas. Entendeu? Deixa eu só falar um negocinho para vocês. Essa paraxá, ela é um pouquinho longa, porque nós vamos ter que ler ainda Romanos, capítulo 3, do 19 até o 5:16, para que a gente possa ter entendimento da paraxá inteira. Então, se vocês puderem, Patrícia, eu não estou querendo te cortar não, mas já cortando, porque eu tenho compromisso agora 9 horas. 9 horas. Então, e é como a gente ainda tem que ler esse capítulo 3, do 19 até o 5, deixa eu ver, 5:6, para a gente poder ter um entendimento sobre a circuncisão. Você poderia ler para nós, Patrícia? Do 19 Qual até é? o 5. Isso, Romanos 19 até o
do 3:19 até o 5:16. Então, é capítulo 3:19. Isso. Vamos lá. Até o 5:3? Até o 5:16. Meu Deus, estou pensando em treinar a leitura. Vamos lá. 3:19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifesta sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que é em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador naquele que crê em Jesus. Onde está, então, a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele, não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos, então, a lei da fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. 4. O que diremos, então, que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara e bem-aventurança do homem, a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também para a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira. Pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual, contra a esperança, creu esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, o que fora dito. Assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. 5. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé e esta graça, no qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. É até onde? Até o 6. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Glória a Deus, aleluia. Bom, o que essa paraxá está querendo trazer para nós aqui em Romanos, tá? A justificação, assim como totalmente descrito aqui por Paulo, que ele estava tentando explicar para os romanos, tá? Que a justificação vem pela fé. Lembrando que os romanos, eles não eram judeus, eles eram os gentios. Então, a igreja de Roma era praticamente toda constituída por gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, tá? Então, o que ele estava querendo dizer? É pela lei que vocês são salvos? Ah, eu preciso cumprir as 613 leis, senão eu vou ser liquidado. É pela lei? Não. Aí ele está fazendo o quê? Ele está retomando lá o Antigo Testamento, lá em Bereshit, sobre a história do pai da fé. Lembrando que Abraão, quando a gente leu em Bereshit, em Gênesis, Abraão, ele foi justificado antes da circuncisão. Antes, ele não tinha feito circuncisão nenhuma. Ele foi creditado a ele justiça, porque ele creu e obedeceu. Ele sai por si mesmo daquela parentela idólatra e vai em intimidade com o Pai servir, engrandecer, louvar, adorar a Deus em espírito e verdade, longe da idolatria. Então,
Isso foi creditado a ele como justiça, porque ele creu, ele saiu do lugar onde ele estava e foi andar com Deus. A mesma coisa hoje, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados a andar com Deus em espírito e verdade, mas poucos saem por si mesmos e vão amar, honrar e louvar a Deus em espírito e verdade. E aí as pessoas, muitas vezes, elas preferem continuar na idolatria, porque, mas eu tenho parentes, eu fui criada assim, meus parentes todos são isso, são aquilo outro, é tradição da família, meu avô, minha avó, meu tio, todo mundo sempre foi dessa religião. Eu não vou sair dela, não. Não foi isso que aconteceu com o pai da fé, tá? Ele teve um encontro com Deus e ali ele deixou toda a idolatria para trás e ele foi andar com Deus, ele creu nele, tá? Creu. Então, muitas vezes nós vamos ter que largar coisas que nos foi ensinada desde a infância para poder andar com Deus, para poder ser justificado por Deus, para poder realmente obter a graça da salvação. E aqui ele está falando, é pela lei? Não, não é pela lei, tá? Que você recebe isso. Mas sim pela graça, justificado, a nossa capará. O que significa capará em hebraico? A nossa expiação, a nossa cobertura é Yeshua. Ele é a nossa capará, tá? Ele é a cobertura dele. Lembra que lá em Gênesis também falou que nós estaríamos debaixo da tenda de Shem? Debaixo da tenda de Shem? Então, a nossa cobertura é Yeshua. Nós estaremos debaixo da tenda dele. Nós estaremos somente com ele, seguindo ele, para onde quer que ele vá. E os nossos pecados vão ser justificados pelo nome dele. Através da fé, ele chegou e recebeu esse selo. Exato. Ele recebeu o quê? O selo, o Espírito Santo. Você é selado por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso, sobre o selamento, por meio do Espírito, o Espírito da verdade. Então, aqueles que andam na mentira, vão continuar na mentira. É a operação do erro. Agora, aqueles que andam na verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é Yeshua, o Messias, tanto para as duas casas, tanto para os judeus quanto para os gentios, as 12 tribos de Israel, que estão espalhadas pelo mundo, hoje, não tem mais como você saber nem quem é judeu legítimo. Não tem. Não tem. Por quê? Porque houve a mistura. Quando os judeus são entregues para a Babilônia, eles casam-se com pagãos. Quando eles vão cativos, Pérsia e tudo que houve no Antigo Testamento, eles casam-se com pagãos. Hoje não tem um judeu legítimo, hoje não tem um hebreu legítimo de sangue, e sim no espírito. Então, o que o Paulo está falando aqui? Abraão depositou a confiança em Deus e isso lhe foi contado como justiça. Então, a circuncisão, ela é um selo da justiça de Deus. Aqui está falando exatamente no versículo 11 do capítulo 4, o selo da justiça. Então, nós que confiamos em Deus e a nossa justiça é acreditada por meio de Yeshua, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que nos justifica diante de Deus. Então, nossa confiança é nele, tá? E Paulo aqui expõe que não há mais valor na circuncisão carnal, senão no Mashiach, em Yeshua. Porque todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram, judeus, gentios, todos são merecedores do quê? Da ira. E o que é a lei? É para mostrar o quanto a gente é falho. A lei, ela serve para quê? Para mostrar o quanto a gente erra. Ela serve para quê? Para mostrar que a ira de Deus estaria sobre nós se não fosse
por meio da nossa cobertura, que é Yeshua. Aí, o que acontece? Nem a guarda legalista da Torá te faz um justo, tá? Não faz. Então, muitas vezes os judeus, eles querem se justificar por guardar as 613 leis. Não vai. Somente aqueles que estão enxertados na oliveira verdadeira. E se Deus, o Pai, pode cortar aqueles que são ramos originais, quem dirá a gente que foi enxertado? É isso que a palavra diz. Então, se a gente continua em Yeshua, nós somos justificados. Isso se trata da justiça de Deus, por meio de Yeshua, para que aqueles que nele confiam, isso significa graça, a graça divina, sem mérito de ninguém. Ninguém é merecedor. Mas Yeshua, como sendo a nossa capará, o sangue sacrificial, aquele que realmente nos resgata da ira de Deus. Tá? Agora, como Paulo também diz, por acaso, tá? Abolimos a lei por meio dessa confiança? De maneira alguma, tá? Ao contrário, confirmamos a lei. Por quê? Confirmamos por quê? Porque recebemos o selo, o Espírito Santo, aquele que capacita o fiel cristão que crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. O Espírito Santo nos capacita à obediência. E aí, você é uma nova criatura, porque você está nele. Você é um com Yeshua. Então, você hoje tem a capacidade de obedecer à lei. Mas isso te justifica? Não, porque a gente vai continuar pecando até a gente morrer. Infelizmente. Sabe por quê? Somos falhos e pequeninos. E se não fosse a graça e a misericórdia, se não fosse a salvação por meio de Yeshua, nenhum seria salvo. Nenhum. Nem sequer um. Não há um justo sobre a terra, a não ser o Santo de Israel, que se fez sacrifício por todos nós. Então, isso, a Parashá Ler Lehá, ela vem justamente falando sobre a circuncisão do coração. Somos circuncisos de coração, porque agora nós estamos nele, em Yeshua, a nossa capará. Então, é tudo por ele, tudo para ele. Não tem como. Então, nós somos considerados justos, assim como Abraão, pela confiança que nós temos em nosso Senhor e Salvador, Yeshua. Pois até Abraão não era circunciso quando confiou na palavra de Deus. Assim, Abraão se tornou o pai de todos aqueles que têm fé na palavra de Deus, que é Yeshua. Aí sim nós somos justificados. Abraão creu na palavra, não foi? Nós cremos na palavra? Então, por crermos, somos justificados, assim como Abraão. E se somos justificados, somos circuncisos de coração. E aí recebemos o selo, recebemos o Espírito e somos capacitados à obediência. Tanto é que, como não tirou a lei? Lógico que não tirou. Não tirou. Porque se tivesse tirado, Yeshua não teria dito aqui, em Apocalipse 22, que fala: todo aquele que continuar a agir impiamente, que o faça. Todo aquele que é sujo, que vive na sujeira. Também todo aquele que é justo, justificado nele, continue a fazer justiça. E todo aquele que é santo, continue a santificar-se. Presta atenção, disse Yeshua. Eis que vem em breve. E a minha recompensa é estar comigo, para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quão abençoados são aqueles que lavam suas vestes nele, no sangue dele, assim, e têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar nos portões da cidade. De lado ou de fora, do lado de fora, estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto,
os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica falsidade. É para obedecer a lei? Qual é esse texto mesmo, Ximena, por favor? Apocalipse 22, do 11 até o 15. Obrigada. É para obedecer a lei? Claro que é. Como Paulo disse aqui. É para abolir a lei? Não, de maneira alguma. Pelo contrário, a gente tem que confirmar a lei. Quanto mais estamos nele, quanto mais santos devemos ser. Por quê? Porque nós temos a capacidade agora, porque nós recebemos o Espírito do Santo de Israel. E aí, por nós sermos dele, pela seiva, o Espírito Santo estar em nós, nós geramos frutos de santidade. Nós geramos frutos do Espírito, que é o quê? Amor, bondade, paciência, lealdade e todo o fruto. Mas por quê? Porque nós estamos nele. Ele é a nossa capará, ele é o nosso justificador, ele é aquele que nos dá a capacidade para realmente fazermos as obras do Espírito e não as obras da carne, porque senão a gente ia continuar com as obras da carne. Assim como todos aqueles que não aceitam Yeshua como seu Senhor e Salvador. Eles continuam o quê? Na obras da carne. Não tem como. Lembra que Yeshua, quando ele passa, ele fala assim, que aqueles não são das minhas ovelhas. E vai ter os que não são das ovelhas. Lembra que Yeshua fala sobre a direita estão o quê? Os benditos do meu Pai, E que as mais? ovelhas. Ovelhas. E à esquerda estão os bodes. Os bodes. Por quê? Quem são os bodes? É aqueles que fazem as obras da carne. Pode falar, Claudinha. Os ímpios, total, né? Todos os ímpios que fazem a obra da carne, que não se arrependem. Lembra que a gente leu sobre Sodoma e Gomorra? Ah, não leu ainda. Nós vamos ler. Não leu ainda. Mas vocês sabem a história. As obras da carne vão ser todos queimados. Por quê? Porque não estão nele, não estão justificados. Não estão justificados. Não creu, não saiu por si mesmo, não parou com a idolatria, não parou com a fornicação, não parou com as obras da carne. Não estão nele. Porque se estivesse nele, de fato, não estariam nas obras da carne, estariam no Espírito, estariam se limpando cada dia mais, se santificando cada dia mais. Porque tem capacidade para isso. Pelo Espírito, pelo selamento. E essa Paraxá 3, ela é sobre isso. É você sair de tudo o que é maligno, ser um com Yeshua, reconhecendo ele como sua cobertura, seu capará. E aí os judeus usam o quê? Aquela touquinha aqui, ó, o capará deles é outra coisa. Não é Yeshua. Eles usam aquela touquinha aqui. Os papa, os padres, usam o quê? Aquela touquinha aqui. A nossa cobertura é somente o nosso Senhor e Salvador. E aí, quando você entende isso, você entende que obras de santidade são necessárias. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém. Então, sim, justificados pela fé, mas sendo obedientes à lei. Porque Yeshua também disse, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, não acha que é hipergraça, não. Tá? Porque o próprio Yeshua disse diversas vezes que não é.
Então, a Sara está falando que antes era sinédrio, agora é sinédrio, sinagoga. Por quê? Porque o sinédrio, gente, antigamente, o sinédrio ele representava tanto a lei religiosa dos judeus, né, a lei da Torá, quanto era uma coisa só, governamental. Então, você era julgado por não só pelo que você, vamos pôr assim, era tudo junto. A lei era o julgamento da sinagoga e do sinédrio, tá? Então, por exemplo, se você descumpria com a Torá, você era julgado no sinédrio. Hoje é sinagoga, por quê? Hoje eles estão lá não para julgar as pessoas, mas para, vamos pôr assim, congregar, tá? Antigamente era julgado, e julgado de morte, tá? As pessoas eram julgadas de morte pelo sinédrio. E aí, por isso que Yeshua veio e chamou eles raça de víbora, porque eles colocavam fardos muito pesados. Não, eles não estavam fazendo o que a Torá mandou fazer, mas colocavam fardos muito pesados. As pessoas não conseguiam. E aí, eles estavam mais afastando as pessoas de Deus do que realmente, de fato, ajudando essas pessoas a estarem em Deus. Mas Deus já sabia, porque ele é onisciente, onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Pode falar, Sarinha. Bom dia, gente. Não, quando eu coloquei que Abraão, né, ele creu no ventre de Sara estéril, ele creu na promessa. E era tudo estéril, né? Assim vai ser daqui a uns dias, como diz o livro de Romanos. Nós seremos salvos pela fé, pela graça. Mas eu não sou desse tipo de crente que é salvo pela fé. Eu não sou disso, não. Eu sou a favor de que todo salvo, ele guarda os mandamentos, né? Ele dá uma apreciada na lei. Mas quando eu falei sobre o sinédrio, eu sei que antes eles eram julgados de morte. E, sinceramente, é só fazer uma exegese aí, que você vai ver também, né? Nós vamos ver que com a implementação das leis noéticas, né? Essas sinagogas que não têm Yeshua, elas vão voltar a ser como antes, né? Até porque muitos vão aderir à questão da lei, né? E é uma das coisas que eu tenho meditado muito aqui na palavra. Muita gente acredita que o anticristo, ele vem do Islã, e como eu me dediquei a estudar durante quase um ano sobre o Islã, e assim, e meditando muito no livro de Atos, gente, o anticristo, ele vem para enganar Cristo, ele vem para enganar os cristãos. Então, não há probabilidade, posso estar errada, de um anticristo vindo do Islã, porque a Bíblia fala que, Daniel fala que o homem da aliança, né? Não o homem do acordo, mas o homem que fez a aliança com o homem que fez o acordo, ele vai vir para destruir o povo. Então, o que eu tenho presenciado, e assim, é dentro da palavra, tá, gente? Quiser, eu mando anotações, mando tudo. O que eu tenho presenciado? Que nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus, né, em primeiro lugar, por não fazermos parte do sistema, né, da besta. E quem vai nos perseguir, de certa forma, esses irmãos que hoje estão aí cada vez mais envolvidos com sinagogas, né, aonde vai ser implementada a lei. Então, assim, nós seremos perseguidos por eles. Então, esse homem do povo, né, o homem da aliança, eu não sei ainda qual é o acordo, a gente tem que esperar o acordo de Abraão aí, né? E eu não sei ainda qual é o acordo que vai ser confeccionado, mas aonde esse homem da aliança, né, que é o Esaú, Edom, que vai vir em cima de nós como um jumento selvagem. Então, o Islã, né, Edom vermelho, ele tem um papel assim incrível agora nesses últimos dias, né? Mas é um papel de destruição. Mas para enganar os cristãos,
vem de direita. O mundo todo tem que convergir em torno da direita. Então, não há probabilidade de anticristo vir do Islã, entendeu? Porque vai enganar quem, gente? Não vai conseguir enganar. Primeiro, eles têm que nos enganar, precisam usar o sistema religioso, né? Como eu tenho visto aí em muitos lugares, pastores alegando que é para fazer identidade digital, que não tem nada a ver, e que nós já temos um selo, que nós já temos uma marca, e que é para ajudar as crianças a serem encontradas, né, para rastreio de crianças, livrar de tráfico humano e tal. Então, assim, o sistema precisa enganar. E a direita precisa estar infiltrada dentro do sistema, entende? Então, o engano que vem do anticristo, do antimachia, ele vem de direita, ele não vem de esquerda. E aonde, quando terminar, que for tudo concluído, aí o povo do jumento selvagem é aonde vem para nos destruir, né? Tem até uma passagem deles no livro dos jesuítas, que eu estava até estudando o código dos jesuítas, e que envolve muito tráfico humano também, quando você vai estudar sobre a alta cúpula, eles têm um código que todos aqueles que são considerados idólatras, eles têm que ser mortos, né, por guilhotina, perder a cabeça. E as mulheres grávidas, não importa se elas estiverem grávidas, elas têm que ter os bebês arrancados de seus ventres. Olha para vocês verem. Os velhos, pessoas que são brancas, brancos, não pode existir brancos, tem que ter, branco não, negro, desculpa, não pode ter negro no código deles, e quando você vai estudar o código dos jesuítas e vai estudar um pouco do Vaticano, da criação do Islã, tá uma coisa ligada com a outra. Então, assim, ele vem no final. Quando for quebrado ali o acordo, aí esse jumento selvagem vem para nos destruir mesmo, entendeu? Exato. Né? A gente viu isso desde o princípio. O jumento selvagem sempre foi contra os filhos da livre, né? E isso é desde Gênesis. A gente está estudando isso, está vendo isso, tá? E por que eu também acho que ele vem de direita, tá? Exatamente porque essa aliança judaica cristã, né, que está se estabelecendo justamente agora, nos últimos dias, está ficando cada vez mais forte essa aliança. Você vê tantas igrejas evangélicas, né, idolatrando essa Israel terrena, né, mas isso, gente, também é profético, tá? Nos últimos dias, as duas casas de Israel, elas iriam se unir, tá? Elas iriam se unir, e por quê? Por que essa união, tá? Porque o engano, aqueles que vão amar mais a mentira, vai ser muito, gente, vai ser muito. O governo único, ele vem como, não só como governo único, ele vem também como religião única. E aí, não é só judeus e cristãos, vem também o Islã, vem junto, tá? E por isso que nós temos lá já feito a casa abraâmica, com os três lá na casa abraâmica, representando os filhos do quê? De Abraão, tá? Os filhos de Abraão, de um lado, o jumento selvagem, que é o Islã, e dos outros dois lados vêm os cristãos e os judeus, tá? No entanto, entretanto, todavia, que tipo de cristão que está lá? Roma. Os verdadeiros adoradores de Yeshua não estão lá. Percebe? Os verdadeiros adoradores de Yeshua não estão lá. Quem é Roma? Hibridismo, o Cristo híbrido, tudo misturado. Exato. Que A Cristo torre de Babel. Que Cristo que eles levantaram lá? Outra coisa, falso amor. O falso amor, né? Que tudo vai ter que convergir em torno da lei, mas também o falso amor. Até depois virar uma terra. A hipergraça, entendeu?
Isso é telema, gente. Telema. Estudem sobre telema. Faça o que vocês quiserem. Porque vocês estão na graça, na hipergraça. Por isso que essas igrejas estão todas apostatadas, por isso que essas igrejas, elas sentam no trono da hipergraça e não há obediência, não há santidade, não há nada lá. Não há Espírito Santo lá. Por isso que Ezequiel 9 fala que o juízo de Deus começa pela casa, pelo templo de Deus. Começa por lá. E aí, o que? O anjo vai marcando na testa daqueles que estão odiando a grande meretriz. E Deus marca eles e exclui eles da ira. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Segue-se, então, abolimos a Torá por meio dessa confiança? De jeito nenhum. Não é para abolir a Torá no sentido de lei, porque a lei é boa, perfeita e agradável. A lei é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vai ver os sem lei, como é que eles vivem? Eles vivem na obra da carne. A lei é o quê? Boa, perfeita e agradável. A lei nos protege. A lei, ela nos protege de todo o mal, de toda promiscuidade, de toda imundície da carne. E aí, os telema, aqueles que estão adorando um outro Cristo, que não Yeshua, o Mashiach, o Filho de Deus vivo, aí esses, eles vão ficar na operação do erro. Pode falar, Belinha. Menina, paz. O modo que essas pessoas vivem hoje, né? Que esse sistema coloca na mente das pessoas. É uma coisa que até a Thaís fala muito. É sobre a questão de Jesus quer te ver feliz, né? Jesus quer você feliz, quer você assim, quer você assado. E o que nos faz feliz, né? Todo mundo sabe a resposta. O que nos deixa feliz? As obras da carne. Então, será que é verdadeiramente esse Jesus que nós estamos querendo, né? Será que é esse que a gente está servindo? Então, é uma coisa que eu até falei para uma amiga minha lá no Brasil, né? Que ela está separada do marido e assim, ela me contando, o pastor dela apoiando ela e tal, ela está um pouquinho desperta, assim, pelo sistema religioso, mas ainda continua congregando. E ela me contando e tal, e ela, né, falando que não vai se prender nessa questão né, do que fala sobre a separação e tal na Bíblia, que se um dia ela achar um homem e não sei o que, aí eu não quis entrar nesse assunto porque, assim, eu ainda, né, no meu entendimento, ainda eu não consigo explicar de forma, assim, né, definitiva na palavra que ela possa entender. Só que as pessoas hoje em dia acham que termo de felicidade é esse termo que nos... Vamos nos colocar, ela já tem filhos, né? Tem 2 filhos, construiu 2 filhos no casamento, mas só que ela sempre foi cristã. Então, antes do casamento, ela já era cristã. Então, assim, independente do que aconteceu no relacionamento, que foi de muitos anos, hoje houve a separação, ela tem que colocar na mente dela que ela tem que servir a quem ela acredita, né? A quem ela tá ali, tá se envolvendo, né, com a palavra de Deus. Então, eu só falei para ela, olha, eu só vou te falar com você uma coisa que eu aprendi, falei para ela, que Jesus, ele não quer nos ver felizes. Não quer dizer que você tem que ser triste, não quer dizer que você tem que viver uma vida medíocre, não tem nada a ver isso. Mas a questão é, ele quer você salvo. E isso, a gente tem que entender o quê? Será que, para a gente ser salvo, será que em todo momento a gente tem que estar feliz? A gente tem que entender o que é realmente o que nos leva a ser feliz,
O que nos faz feliz é o quê? É estar na presença de Deus, é viver com Cristo, é viver para Ele, e a gente estamos aqui cumprindo, tentando cumprir um caminho para a gente se achegar a Ele. Então, a gente tem que entender isso, que o que vai nos fazer feliz é quando nós realmente estivermos com Ele. Não é aqui nessa terra aqui que a gente tem que desfrutar de tudo o que tem aqui para a gente se sentir feliz, mas, na verdade, pelo satisfazendo a contrário. vontade da carne. Muito pelo contrário, Bela. O que Jesus falou? Negue a si mesmo. Apanhe a sua cruz e me siga. Olha o que o telema fala. Ó, vocês estão vendo aqui esse símbolo do telema, né? Vocês estão vendo como que é exatamente muito parecido com o símbolo da maçonaria? Vocês estão vendo? Símbolo da maçonaria, e também muito parecido com a estrela, aquela estrela que eles falam que é de Davi, mas não é nada. É a estrela do Renfã, tá? Que eles usam para o judaísmo. Aí agora, o que é o telema? Tá? O telema é um sistema de crenças e práticas fundado por Aleister Crowley em 1904, baseada em textos do livro da lei. Olha isso. Sua filosofia central é expressa nas frases: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Ou seja, o amor é a lei, amor sob vontade. E hoje o que é pregado? O amor, esse amor. Olha, gente, o amor. Então, pode fazer o que vocês querem. Hoje, as igrejas estão aceitando todo tipo de prática imoral, tá? Por quê? Porque o amor é a lei. O amor é a lei. Então, se eu estou no amor, então essa é a lei. Não tem mais lei para seguir, tá? Porque é o amor, o amor. Eu posso praticar tudo que eu quiser, entendeu? E essa prática, ela é ocultista, ela é mística, e é totalmente baseado em Satanás, que fala o quê? Pode fazer o que você quiser, tá? Que você não vai ser julgado, não, porque você está na hipergraça. Será, gente? Será? É isso mesmo que a palavra de Deus nos diz? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela ama mais a mentira do que a verdade, porque é confortável para ela, então ela vai ficar com a mentira. Ela vai ficar com o telema, ela vai ficar com Satanás no reino dele. E aí, infelizmente, ou melhor, felizmente, porque Deus é santo, tá? Felizmente, eles vão pagar por aquilo que eles escolheram. É a mesma coisa que Deuteronômio fala. Você tem a bênção e a maldição. E eu falo isso todos os dias, porque eu quero que fique bem gravado para quem assistir esse vídeo. Todos os dias você pode escolher. Escolha a bênção. Escolha a bênção. E o que é que Deuteronômio fala? O que Deuteronômio fala? Se você escolher a bênção, você tem que obedecer. Obedecer quem? O Criador. Ele que criou tudo. Ele estabelece as leis. Se você obedece à lei humana, terrena, caída, para você não ser preso, para você não... Por que você não obedece a lei de Deus? Por quê? Quer dizer, a lei humana, caída, injusta, muitas vezes, você obedece. Mas a lei de Deus, ninguém quer obedecer? A lei de Deus, todo mundo fala, não, é amor, nós estamos no amor. É o amor que impera agora, não é mais, é a hipergraça. Peraí. Por isso que Jesus falou que muitos chegariam nele e falariam, Senhor, Senhor, não fizemos tantas obras em seu nome? Aí o telema. A gente não fez tantas obras, Senhor, tipo, eu expulsei demônio. Claro, o nome que salva é Jesus, é Yeshua. Porém, entretanto, todavia, afastai-vos de mim, vós que sois obreiro do que é contra a lei. Uai, Jesus não aboliu a lei, gente? Não é isso que as igrejas falam, que ele aboliu a lei? Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Aboliu a lei? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque estamos na lei. Mas pelo Espírito Santo que nos capacita a obedecer à lei. Então, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou
ficar olhando o marido, a esposa do próximo, porque eu tenho agora como fazer isso. Eu tenho o Espírito Santo, o selamento. Eu tenho o Espírito do Deus vivo, que é santo. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Pode falar, Claudinha? Não. Peraí, que eu vou lembrar. Deu tilt agora. Não abolimos a lei. Né? Isso. Quem é a lei? Quem é a lei? A lei é o próprio Yeshua, porque ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Gente, olha isso. E ele é a palavra viva, a Torá viva. Ele é a Torá viva. Então, ele cumpriu a lei e ele mostrou que é possível. No entretanto, ele nos capacitou, por meio do Espírito, ao cumprimento da lei. E, na verdade, de fato, quando você vai ler lá Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, do Monte, o que você vai perceber? Que ele aumentou a dificuldade da lei. Porque está escrito que você não vai nem olhar, quer dizer, que você não vai adulterar. Mas, na verdade, você não vai nem olhar para aquela pessoa com desejo, porque se você olhar, você já pecou. E nós testemunhamos a lei. Testemunhamos a lei. A lei, a Torá viva. Nós testemunhamos a lei, a Torá viva. Então, gente, quando alguém falar para vocês, eu não preciso obedecer a lei. Como não? Leia para ela Apocalipse 22. Leia para ela para ela não cair no engano do telema. Leia para ela que Yeshua falou que no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque reconhecem que é pó. Nós dependemos de Yeshua para nos santificar, nos salvar, nos justificar. Porque sem o Espírito Santo, gente, sem o novo nascimento, sem se tornar uma nova criatura nele, é impossível praticar as obras do Espírito. É impossível ver a Deus sem santidade. É impossível. E aí você vai ser o quê? Vai entrar para o reino de Deus? Não vai. Não vai. Vai ser o bode. Vai ser o bode. Que vai ficar para o lado da esquerda. Vai. Né? Vai ser o bode. Então é isso, gente. A gente para por aqui, porque nós já estamos 9h20 já. Mas glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós tivemos um estudo maravilhoso para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês e o dia de vocês, em nome de Yeshua. Um beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todas. Amém. Beijo, meninas. Bom